iremos falar sobre locação de coisas. Olá, meu nome é Henrique Benassi. Hoje iremos estudar contrato de locação. O contrato de locação está previsto no Código Civil, nos artigos 565 ao artigo 578 do Código Civil. Veja, nós vamos trabalhar aqui com a locação de coisas em geral. Isso porque, em se tratando de locação de bem imóvel, residencial e não residencial, nós temos a lei, 8245 de 1991, conhecida como Lei do Inquilinato, Essa lei vai disciplinar esses bens, a locação desses bens imóveis. Nós vamos trabalhar aqui justamente com a locação de coisas. Locação de coisas. Bom, a primeira coisa que nós temos que falar é sobre a origem, do contrato de locação. O contrato de locação surge na Roma, E veja, na Roma nós tínhamos, na verdade, 3 espécies de locação. A primeira espécie de locação é a chamada, locatio condutio rero. A locatio condutio rero é justamente a locação de coisas, que nós estamos estudando hoje, É a locação de coisas. Agora, veja, além dessa primeira espécie de locação, no direito romano havia mais 2 espécies de locação. Nós tínhamos a locatio condutio operarum. A locatio condutio operarum nada mais é do que o contrato de prestação de serviço, que também hoje é disciplinado no Código Civil, nos artigos 594 ao artigo 609 do Código Civil. E, finalmente, nós tínhamos uma terceira espécie de locação, que é a chamada locatio condutio operis. A locatio condutio operis hoje é tratada no Código Civil como contrato de empreitada. Contrato de empreitada. E o contrato de empreitada está disciplinado nos artigos 610 ao artigo 626 do Código Civil. Bom, no contrato de locação vai envolver 2 personagens, 2 protagonistas. De um lado, eu tenho a figura do locador, também chamado de senhorio. Do outro, eu tenho a figura do locatário. A figura do locatário, também chamado de inquilino. Veja que a palavra inquilino, na verdade, deve ser utilizado, a palavra inquilino deverá ser utilizado para o caso de locação de bem imóvel, disciplinado na Lei 8245 de 91, que inclusive é intitulado de Lei do Inquilinato, que inclusive é chamada de Lei do Inquilinato. Então, esses são os 2 personagens do contrato de locação. Conceito de contrato de locação. O contrato de locação é aquele por meio do qual o locador cede, a posse de um determinado, bem, ou seja, transfere um determinado bem, a quem? Ao locatário. Transfere um determinado bem ao locatário para que o locatário possa usar e gozar dessa coisa por um certo tempo, mediante o pagamento de uma retribuição. Essa retribuição, que é a contraprestação do contrato de locação, é chamada de aluguel. E veja que o aluguel é um elemento essencial do contrato de locação. Se nós retirarmos o elemento aluguel, o contrato de locação se descaracteriza, deixa de ser contrato de locação
e passa a ser um contrato de comodato. Veja, tanto na locação quanto no comodato, nós temos o quê? Um bem, né, infungível, um bem infungível. E o que é um bem infungível? Bem infungível é aquele que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, não, do mesmo gênero, da mesma quantidade e da mesma qualidade. Então, tanto o comodato quanto a locação envolve bem infungível, bem infungível. Agora veja, a diferença entre o comodato e a locação é justamente, né, a onerosidade da locação. Na locação existe o quê? O pagamento de um aluguel, essa contraprestação, o que não ocorre no contrato de comodato. Portanto, se nós retirarmos o elemento aluguel, retribuição, pago pelo locatário, caracteriza-se então um contrato de comodato, um contrato de comodato. E veja, esse aluguel é devido, né? Esse aluguel é devido pelo locatário, ainda que o locatário não faça uso ou gozo da coisa. Isso porque a coisa estará à sua disposição. Se a coisa está à sua disposição, se ele fez ou não uso da coisa, né? Se o locatário fez ou não uso da coisa, é um problema dele. E ele terá que pagar, né, o aluguel ao locador. Terá que pagar o aluguel ao locador. Bom, uma outra coisa. Então, nós já vimos que a locação e o comodato, né, tem esse denominador em comum, que é envolver um bem infungível. Veja que a locação e o comodato é para o uso, de modo que o locatário e o comodatário devem entregar a mesma coisa, não pode entregar outra coisa, ele vai entregar a mesma coisa, justamente pelo fato de ser um bem fungível, ou seja, um bem que não possa ser substituído por outro do mesmo gênero, da mesma qualidade e da mesma quantidade, né? Então, essa é a ideia, né, do comodato e da locação. Diferentemente do contrato de mútuo, que nós já estudamos, que é para o uso. É para o uso. O mutuário, ele então vai, que é para o uso, o consumo, ele vai usar a coisa, né, consumir a coisa, e depois vai entregar uma outra, né, que tem as mesmas qualidades, mesma quantidade, o mesmo gênero. Então, essa é a distinção. Bom, vamos trabalhar agora com as características do contrato de locação. Primeira característica do contrato de locação. Trata-se de um contrato bilateral. Se é um contrato bilateral, o contrato de locação vai gerar tanto para o locador quanto para o locatário o quê? Direitos e obrigações. Veja, se não é um contrato bilateral, ele também é um contrato oneroso. Ele é um contrato oneroso porque ele vai gerar o quê? Vantagens, né, e desvantagens para ambas as partes, tanto para o locador quanto para o locatário. Ambos têm vantagens, bônus, e ao mesmo tempo assumem ônus, encargos, né? Então é um contrato de locação, um contrato bilateral e também um contrato oneroso. Além disso, o contrato de locação, terceira característica, um contrato comutativo. Isso porque as partes já sabem de antemão quais são os direitos e obrigações desse contrato, né? Portanto, aqui não envolve contrato de risco, não envolve no contrato de locação a chamada alha. Alha significa risco, né? Além disso, o contrato de locação, né, é um contrato consensual, é um contrato que nasce do encontro de vontade entre o locador e o locatário, independentemente da entrega da coisa. A partir do momento em que há o consenso, o encontro de vontade entre locador e locatário, o contrato de locação nasce, se perfectibiliza, né? Então, essa é a ideia
dessa terceira característica do contrato, né? Terceira ou quarta? Acho que quarta característica do contrato de locação, que é o fato dele ser um contrato consensual. Um contrato consensual. Além disso, o contrato de locação é um contrato não formal. Veja, não existe, é um contrato não solene, não formal. Não se exige uma forma específica. Não se exige uma forma específica para esse tipo de contrato. Não se exige uma forma específica para esse tipo de contrato. Então, eu posso fazer um contrato de locação verbal, posso fazer um contrato de locação por escrito, sem problema nenhum, né? E uma outra característica do contrato de locação é que ele é um contrato temporário. Sendo um contrato temporário, né, o contrato de locação ele nasce para terminar. Ele nasce para terminar. Agora, veja, esse contrato de locação pode ser por prazo determinado, e aí então vai respeitar o prazo de vigência do contrato, ou então será por prazo indeterminado, nesse caso, a resilição do contrato, decorre, né, ocorre após a notificação. Então, aquele que quiser rescindir, né, o contrato, rescindir o contrato, vai notificar a outra parte. Vai notificar a outra parte quando se tratar de contrato de locação por prazo indeterminado. Por prazo indeterminado. Além disso, o contrato de locação, contrato sinalagmático. Se é um contrato sinalagmático, existe o quê? Um equilíbrio entre prestação e contraprestação. Então, essa é a ideia de um contrato sinalagmático. Há um equilíbrio entre a prestação e a contraprestação. Bom, além de ser um contrato sinalagmático, né, o contrato de locação é um contrato duradouro. O que significa um contrato duradouro? É um contrato que se prolonga no tempo. É um contrato que se prolonga no tempo. Diferentemente, por exemplo, da compra e venda, que normalmente é um contrato de execução imediata, ou seja, o contrato nasce e ele já termina ali naquele momento, né? O contrato de locação não. Ele nasce para durar por um período de tempo. Por um período de tempo. Essa é a ideia do contrato de locação. Ele se prolonga no tempo. Ele se prolonga no tempo. Bom, o que mais nós podemos falar sobre o contrato de locação? A ideia de que a palavra locação e arrendamento são sinônimos. A ideia de locação e de arrendamento traduz a mesma ideia, né? São palavras sinônimas, né? De mesmo significado. No entanto, é mais comum utilizarmos a palavra arrendamento quando há a locação de imóvel rural. Locação de imóvel rural. É o arrendamento rural. O arrendamento rural. Geralmente, quando se faz o arrendamento rural, né, inclusive, o arrendatário não só irá ter a posse direta fazendo uso deste bem imóvel, como ele poderá perceber os frutos, né, que esse bem gerar, que este bem gera. Essa é a ideia do arrendamento rural. Então, assim, locação e arrendamento são palavras sinônimas, mas nós comumente usamos arrendamento quando tratamos de locação envolvendo bem imóvel rural. Bem imóvel rural. No contrato de locação, né, é muito comum também colocar o quê? Cláusulas de garantia. Essas cláusulas de garantia visam justamente assegurar a execução do contrato, o cumprimento do contrato, né? Então, é para isso que serve a garantia. É para assegurar, né, para dar maior segurança às relações negociais, para dar maior segurança às relações contratuais, né? Geralmente, a cláusula de garantia é muito comum, né, ser colocado aonde? Nos contratos de locação envolvendo bem imóvel, que é disciplinado lá na Lei 8245 de 1991. Bom, uma outra coisa que nós devemos estudar é sobre o que? As obrigações. Veja,
Sendo o contrato de locação um contrato bilateral, gerando direitos e obrigações para ambas as partes, nós temos que trabalhar justamente com as obrigações do locador e com as obrigações do locatário. Bom, as obrigações do locador estão previstas no artigo 566 do Código Civil. O artigo 566 do Código Civil vai trazer uma primeira obrigação do locador, que é a de entregar a coisa no estado de servir ao uso. Ou seja, a necessidade do locador entregar a coisa no estado destinado ao cumprimento da finalidade, né, a que a coisa se destina. Essa é a ideia, né, dessa obrigação do locador, entregar a coisa, né, no estado de servir ao uso. E ele deve entregar juntamente com as pertenças. Veja que essa obrigação do locador aqui, né, de entregar juntamente com as pertenças, excepciona a regra do artigo 94 do Código Civil. Porque o artigo 94 do Código Civil vai dizer o seguinte, que apesar da pertença ser um bem acessório, em relação à pertença não se aplica o princípio da gravitação jurídica. A ideia de que o acessório deve seguir a sorte jurídica do bem principal. Agora, no caso aqui da locação, há uma exceção a essa regra, né? Por quê? Porque aqui a pertença, que é um bem acessório, irá seguir o bem principal. Então, ao alugar, né, o bem principal, estará abrangendo aqui a pertença. Né? Estará abrangendo aqui a pertença. Essa é a ideia, né, da locação. E veja, o que é pertença? O conceito de pertença é definido no artigo 93 do Código Civil. A pertença é aquela coisa, né? A pertença nada mais é do que aquele bem que, não fazendo parte integrante do bem principal, se destina ao uso, né? Se destina ao... então, ele se destina ao uso, se destina ao serviço e também se destina ao aformoseamento do bem. Esse é o conceito de pertença. Então, é aquele bem que, não fazendo parte integrante do bem principal, se destina ao uso, se destina ao aformoseamento da coisa. Essa é a ideia de pertença. Exemplo, o de pertença é o trator em relação ao imóvel, né, rural. Exemplo de pertença é o aluguel do carro, que vai abranger o quê? O som do carro. O som é uma pertença. Apesar do som do veículo não fazer parte, não ser uma parte integrante do carro, ele se destina, né? Ele vai então se acoplar, né, ao bem principal, justamente para proporcionar um melhor uso no bem principal. Essa é a ideia, né, da pertença. E veja, na locação abrange a pertença, o que significa dizer que nós não aplicamos o princípio da gravitação jurídica, né, segundo o qual o acessório acompanha o principal, ou seja, segue a sorte jurídica do principal. Então, há uma exceção à regra do artigo 94 aqui. Bom, além disso, nós temos uma segunda obrigação do locador, previsto no artigo 566 do Código Civil. É a de garantir o uso pacífico, durante todo o período de vigência do contrato. Então, garantir o uso pacífico da coisa durante todo o período de vigência do contrato de locação. Lembrando que o contrato de locação pode ser por prazo determinado
e por prazo indeterminado. Veja, se o contrato de locação for feito por prazo determinado, o locador deve respeitar o prazo. O locador deve respeitar o prazo. Isso se ele for por prazo determinado. E se for por prazo indeterminado? Nesse caso, ele não pode retomar, né, o bem. Se for prazo indeterminado, o locador precisa de notificar o locatário, né, avisando o locatário de que quer a coisa de volta. E veja, antes do prazo da notificação, o locador não poderá retomar o bem. Não poderá retomar o bem. E veja que se o locador tem a obrigação de garantir o uso pacífico da coisa, se essa obrigação não for cumprida pelo locador, ou seja, se o locador estiver descumprindo essa obrigação, e aí, se esse locador acabar turbando, ameaçando, atrapalhando a posse da coisa, né, que está nas mãos do locatário, o locatário poderá ajuizar, né, ações possessórias em face do locador, com base no artigo 1197 do Código Civil. Bom, além das obrigações do locador, que, repito, estão previstas no artigo 566 do Código Civil, e aí eu tenho a obrigação de entregar a coisa com as pertences no estado de servir ao uso, né, bem como de manter essa coisa nesse estado, né, durante todo o prazo de vigência do contrato, salvo disposição em sentido contrário, o que significa dizer que essa norma é dispositiva. As partes, com base na autonomia da vontade, podem alterar as regras, né? Além disso, nós vimos a segunda obrigação do locador, que é de garantir o uso pacífico da coisa durante todo o período do contrato. Bom, eu vou dar uma parada aqui e em breve nós iremos dar continuidade ao contrato de locação. Assista nossos vídeos e se inscreva no nosso canal.